Graça e paz, irmãos. É um privilégio a gente poder estar junto aqui reunidos. Graças a Deus por isso, por esse privilégio, né? Tem muitos países que não podem fazer isso. Eu conheço alguns deles. Eu conheço alguns irmãos que toda vez que se reúnem corre risco de vida ou de morte, mas se reúnem, não é? Então, que bom que a gente pode estar no Brasil ainda. Espero que sempre seja assim, que a gente possa reunir com liberdade. Eu não vou fazer nenhuma apresentação agora, porque nós vamos falar 3 vezes e o tempo é pequeno. E a gente precisa desenvolver esse tema, que é muito importante, principalmente essa parte introdutória, porque dela decorrerá as nossas proposições, segundo a palavra aqui, tá bom? Vida abundante é um tema que eu já estudo há quase 30 anos. Isso me despertou. João 10:10, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Vamos fazer uma outra oração. Sempre nesse horário 9h38 eu participo de uma rede de oração que ora por missionários, é da OM. E a gente pede para que Deus mande cearenses para a seara dele, certo? Não é? Que tem a seara é grande, falta é cearense, não é isso? Que Deus mande lá missionários. Vamos orar. Ó Deus, obrigado, Jesus, por esse dia. Mais uma vez te damos graça. E queremos, Senhor, que a Tua palavra seja verdade cumprida. E que o Senhor possa, Deus, despertar pessoas, fortalecer pessoas que já estão no campo, para que possam ser testemunhas eficazes do Senhor, bem como cada um de nós, aonde a gente estiver. Oramos no nome de Jesus. Amém. Como falava, João 10:10 sempre me chamou a atenção. Bom dia, pastor. Prazer estar aqui, viu? O que é ser vida em abundância, não é? Não sei se isso já te chamou a atenção. O Senhor disse lá: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. O que vem a ser vida em abundância? Eu queria que você prestasse bastante atenção. Disto vai decorrer toda a nossa conversa. Os jovens talvez tenham uma perspectiva de vida abundante. Os com mais de 60 como eu, talvez tenha outra perspectiva, de olhar para trás e ver quanto Deus já abençoou, e de olhar para frente e saber que vai viver menos do que já viveu, não é? Eu creio que eu não vou chegar aos 120 anos, então eu estou com 62, vou viver menos, não é? Muitos de nós, da minha geração, tinham a perspectiva da volta de Jesus com urgência. A gente nos despedia sempre das reuniões Maranata. Muitos jovens hoje nem sabem o que significa Maranata mais. Quer dizer, a gente não busca, ou parece que nós não estamos mais conectados com aquilo que o Senhor veio nos dar, que é uma vida eterna, enquanto estivermos aqui, não plena, mas já desfrutarmos a vida eterna possível aqui na terra, mesmo nesse mundo que jaz no maligno. Isto é vida abundante. E a gente viver como o George Eldon Led ensinou na sua teologia bíblica, que a gente já vive o já, agora, não todo, não ainda. Está dentro de uma perspectiva paulina que o apóstolo Paulo revela que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. A gente sabe isso aqui na cabeça, não é? Pela informação. Muitos já nem sabem, porque leem pouco a palavra. É uma outra coisa que nós precisamos estimular nesta geração, é a leitura da palavra, não é? Se a gente ler a Bíblia, o quanto que a gente vê Netflix ou olha no celular, seria maravilhoso, certo? Então já dá para ver que como a gente já não está desfrutando de uma vida abundante ou uma vida melhor por causa da escolha nossa com respeito ao uso do tempo. Se eu vejo 3 episódios de 50 minutos de uma série, dá 150 minutos, quase 3 horas, 2 horas e meia pelo menos.
E a gente não, dificilmente alguém lê 3 horas de Bíblia por dia. Então veja como a nossa vida, ou a nossa qualidade de vida, ou a possibilidade de a gente estar desfrutando vida abundante através das informações bíblicas já está deficiente, pois eu não estou gastando tempo na palavra. E a Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. Ora, se eu gasto 3 horas com Netflix, mais 1 ou 2 horas mexendo no celular, até enquanto estou comendo, enquanto estou andando, não é? Parece que há uma doidura de a gente ficar mexendo no celular. Eu vou estar cheio das coisas que eu vejo no celular. E na maioria das vezes é uma porcaria. Não soma, não ajuda nada. Pode nos atrapalhar. Percebe? Então, dá para ver já aí que boa parte nossa estar sem condição de desfrutar a vida abundante, porque ao invés de estar preocupado com a essência, está preocupado com alguma coisa que não é essencial. Então, se eu vou me encher de algo que não é essencial, supérfluo, vamos dizer assim, muitas vezes essa informação grande que eu tenho, que eu recebo, ela me distancia mais de Deus ainda, muitas vezes. Obviamente que vida abundante vai estar bem distante de mim. Percebe? Então eu estou falando aqui, primeiramente, só na perspectiva de que a possibilidade de eu ter vida abundante é mínima, porque eu não estou seguindo nem os requisitos mínimos. Ora, se eu vou ter um título de mestre, fazer um mestrado, uma pós-graduação, eu preciso estudar. Eu preciso ler toda aquela quantidade de livro. Eu estou tentando entrar no outro, fazendo um projeto. Uau, é um desafio, né? Enfim, para depois eu interagir com aquilo que eu propus e apresentar uma dissertação, para ver se eu entendi, para que aí depois de eu ser analisado por uma banca, ser me conferido o título de mestre, ou depois de doutor, se eu me apresentar uma tese. Aí complica mais um pouco, que a tese eu tenho que apresentar algo novo, inusitado. Então eu preciso imergir naquele assunto de fato, para poder saber o que é e apresentar algo melhor. É um outro desafio que eu estou mexendo nisto. Então veja, se a gente tem que se preparar para ter um grau de mestre ou de doutor em alguma área, como é que a gente leva, empurrando com a barriga, a proposta do Senhor Jesus, que Ele veio nos dar vida e vida abundante? Se eu nem sei do que se trata, ou como alcançá-la, ou como desfrutá-la, como é que eu vou ter? Compreende isso? Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo, gente? Já acordaram? Percebe? Se eu não sei nem do que se trata, o que consiste, ou como eu vou buscar, ou como é que eu vou entender como é que essa vida abundante pode ser desfrutada, como é que eu vou tê-la? Jamais. Percebe isso? A dificuldade disto. E se a gente se enquadra nisso, e muitas vezes nós nos enquadramos assim, a vida abundante vai estar distante. Ou seja, eu vou estar andando à margem, passando de largo, e bem de largo, desta proposta do reino de Deus. Isso explica um pouco da nossa eclesiologia, ou seja, da nossa missiologia, ou seja, que a gente está pouco inserido naquilo que o Senhor disse que era para nós fazermos. E aí a gente vive uma vida não é? Muito aquém da proposta do reino. E aí, a gente já vive num mundo que jaz no maligno, a gente ainda luta com as sequelas do pecado, porque, não é? O pecado nos enfermou todo o nosso ser, alma e corpo. Nós já temos uma nova vida em Cristo Jesus por causa do seu sacrifício salvífico, mas o processo de santificação, ele é contínuo a partir da presença do Espírito Santo em nossa vida. É algo que precisa ser sinérgico, ou seja, eu interajo junto. O Espírito Santo agindo em mim vai fazer com que eu, lendo a palavra, então eu preciso ler, com a iluminação do Espírito Santo, eu preciso ler e obedecer. O que é obedecer? É colocar em prática,
para que essa nova praxis, ou essa nova prática, ou essa vida nova em prática, em ação, vai gerando em mim um desinstalar do velho homem e um instalar do novo homem em cada um de nós. O homem como ser humano, falando óbvio. Percebe? Então é um processo. O apóstolo Paulo descreveu isso na carta de Colossenses, capítulo 3 e 4, que eu ia falar dela, mas eu não vou falar dela. Eu tinha seis possibilidades, eu só tinha 3 vezes para falar. Então a gente deixa para um outro dia, mas o que Deus colocou será muito bom para a gente tratar. Então percebe? Veja, não adianta eu querer emagrecer. Eu estou procurando alguém que vá na academia malhar, eu pago, mas que eu emagreça. Não tem, né? Queria um personal assim. Vai lá, cara, eu pago para ser qualquer delas, mas quem vai sofrer os benefícios sou eu. Espiritualmente a gente pensa que é assim. Percebe? A gente riu, né? Dessa possibilidade, não é? Mas espiritualmente eu tenho que me malhar espiritualmente, que é o exercício da santificação, para que eu tenha robustez na fé. Que a minha alma seja tonificada, como os meus músculos serão tonificados quando eu me exercito. Percebe? Então a gente vê muita gente, não estou dizendo que é pecado, mas gastando tempo, dinheiro, esforço para tonificar o corpo. Mas muito frágil na alma. Isso é muito sério. E parece que as novas gerações estão mais distantes disso. Porque eu não sou saudosista, mas a gente antigamente respondia na escola dominical, não, falava, Wagner, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O outro falava, porém, nada considero a minha vida preciosa para... A gente sabia, pelo menos uma meia dúzia de versículos, né? Ninguém ia dizer, Jesus chorou. Entende? Hoje alguns hábitos que eram interessantes, a gente foi deixando de fazer. A gente trazia a Bíblia na igreja. Isso, trazer só a Bíblia não quer dizer nada. Pode te livrar de um tiro, né? Você está com a Bíblia assim, alguém dá um tiro, pode... Alguém já foi salvo, pela palavra, literalmente, por ter aquela Bíblia dos Gideões, assim, no bolso, e parou um 38, um tiro de 38. Benção, não é? Isso está no Museu dos Gideões, eu acho, tem um negócio desse aí. Percebe? Então a gente está entendendo do que se trata. Agora, o que muitas vezes a gente compreende ou quer, ou gostaria que fosse vida abundante? Uma vida com orçamento folgado. Né? Imagina você ter aquele cartão Black que você possa comprar o que você quiser e não se preocupar com nada, nem com a fatura, comprar qualquer coisa que você quiser no shopping. O pessoal está ficando com o olhinho assim, sem ficar pensando em almoçar em qualquer lugar gostoso, sem ficar olhando do lado de cá, só do lado de cá. Não importa o valor que vier, você paga lá de boa. Talvez para muitos isso é um aspecto de vida abundante, mas não é. Outros gostariam de ser reconhecidos, ter fama, não é? Aí a gente vê a doidura de hoje, a pessoa pensa que nada, isso é só. Mas quando hoje a gente está no mundo da internet, dos impulsionamentos, e as pessoas querem, olha, eu já tenho 1 milhão de seguidores. Que eu brinco que hora ou outra são perseguidores também. É uma multidão, não é? E online, que para começar a falar mal da gente é um perigo, não é? Mas é uma certa fama, o fulano é um influencer, não é? Isso é fama. É uma certa preocupação moderna nossa de ser famoso, de influenciar. A gente também é muito levado a ter poder. Muitos para falar que não, porque vê que está impossibilitado de ser. Mas muitas vezes o nosso poder se envolve eclesiástico. E aí a gente vê briga nas igrejas por causa de poder. Divisões na igreja por causa de poder. Eu mesmo sou pastor auxiliar numa igreja onde a liderança se dividiu algumas vezes e enfraqueceu a igreja. Isso é poder.
Está bem difuso e diferente do que o Senhor Jesus disse: no meu reino é diferente, quem quer ser grande seja o que sirva a todos. Então veja, falando de poder, a gente conhece por que poder não é algo que gera vida abundância, ou não são um dos fatores que vai nos formatar para que a gente tenha vida abundante. Porque os impérios caíram, todos eles que foram famosos, perduraram por algum tempo. O Império Egípcio, o Assírio e o Babilônico, Romano. E os atuais? A gente está vendo a geopolítica do mundo mudando. Os poderes são passageiros. Mas o Senhor disse que a palavra dele não passa. Mas tudo passa. A gente vê fama. A gente já viu muitos artistas, eu não vou citar nome porque está gravando, morreram de overdose. Um mais antigão, uma voz muito bonita. Outro mais jovem aí, que foi mais pop. E uma das vozes mais bonitas que eu conheci, femininas, também faleceu. E parece que todas eles, o que tinha em comum foi que usaram overdose medicamentosa ou não, e a vida foi ceifada ou finalizada por causa de overdose. Então, fama não é capaz de nos manter numa vida abundante. A gente vê também a parte financeira, não ser capaz de manter. Eu sei de um senhor rico, não vou citar o nome, já morreu também, mas que, segundo a história, ele comprou, dentro onde esses lugares muito caros de ricos, vamos dar um exemplo aqui da nossa Alphaville e outros lugares mais caros, comprou ali uma casa fenomenal, caríssima, e ele ia lá 2 vezes por ano, sentava lá na varanda, com uma vista para o lago, lá nos Estados Unidos, 2 vezes por ano fumava o seu charuto e olhava o lago. Aí ele percebeu que a casa da frente do vizinho atrapalhava ver uma parte do lago. Olha que doidura. Aí ele mandou o secretário dele dizer: vai lá que fala para ele que eu quero comprar aquela casa. O cara disse: eu não vou vender não. Um vizinho de um camarada desse não é pobre, né? Ele disse: olha, eu pago o dobro do valor de mercado. Aí o cara: poxa, legal, aí dá, né? Comprou, vendeu. Ele mandou demolir a casa, a mansão, para que nas 2 vezes que ele fosse lá por ano sentar na varanda, fumar o seu charuto, nada obstasse ele ver o lago. Loucura, né? Só que esse camarada não consegue comprar 1 segundo de paz que só Jesus pode dar. Está vendo? A gente concorda com tudo isso, mas eu queria também que você pensasse agora e concordasse. Por que então que eu não desfruto de vida abundante, se eu sei que todas essas 3 coisas que nos assediam de fato, são passageiras? E por que que a gente é enredado, levado, não é? Assediado por esses valores todos? Por que que o nosso jeito de cultuar a Deus não é algo realmente profundo, e sim algo meio estilo pagão? O que é isso, pastor, você está falando? Sim, o que é o estilo pagão? Que as pessoas chegavam a Deus tentando assediar Deus, lá no paganismo, para os deuses que não são deuses. Quando se ia navegar, se fazia uma oferenda ao deus Netuno. Quando ia plantar, a deusa Géia da terra. Muitas vezes a gente começa a falar com Deus como se Deus precisasse de alguma coisa nossa que a gente possa dar. Ele já nos deu tudo, porque nós não conseguiríamos nos salvar. E com isso tem dado a presença do Espírito Santo e uma proposta de vida abundante na terra e vida eterna no céu. Mas que isso não impregna, não gruda em nossa mente e coração, e sim essas outras coisas passageiras que nos levam, que nos chamam a atenção. Mesmo eu dizendo que não, mas chama. Um dia eu falei desse cartão de crédito sem limite. Uma pessoa foi muito sincera na igreja e disse para mim: pastor, se isso acontecesse, eu ia sair no meio do culto para fazer compra.
tamanha é o assédio. Ela foi sincera. Talvez muitos fizessem ali uma carinha assim de que hora que vai acabar, né? Que hora que vai acabar, né? E agora ou comprasse online, né? Nem saía, compreende? Vocês estão entendendo como a vida abundante ela é proposta, disponível, mas não é desejável por nós? Ou se é um desejo. O que é um desejo? É algo que eu corro atrás, não é? Tem gente que junta dinheiro para comprar um carro. Eu, quando eu tinha 14 anos, eu juntei moeda para comprar uma bicicleta usada, uma monareta. Olha que coisa. Juntei moedas. Então, quando você tem um sonho, você corre atrás. Como é que a gente que está há 20, 30, 40, 50 anos, eu vou fazer 46 anos que eu sou membro da Igreja Presbiteriana, como é que esse desejo, eu já ouvi tantas mensagens, tanta palavra, e esse desejo de ter vida abundante não chama a minha atenção. Seja sincero com você, porque hoje é um dia de confronto, mas um confronto para você sair melhor. Seja sincero com você. Veja o tema das suas orações. Qual é o tema? Quais são? Por que você ora? Se ora, por que você ora? Percebe se não é pedindo a Deus um monte de coisa. Sempre. E nem sempre é pedindo para que Deus te envie como missionário, para que Deus te faça um mordomo mais fiel, para dedicar mais grana, porque tudo é de Deus, como o Colgate fez, né? Chegou a viver só com 10%, mas Deus o abençoou tanto que os 10% era mais que os 90% que ele tinha no início, mas ele não fez uma troca com Deus, ele entendeu o que era se envolver com o Deus que tudo pode e tudo faz, não uma permuta, percebe? Eu fico lendo os missionários do passado. O George Miller leu 200 vezes a Bíblia, 50 vezes de joelho. Olha, fico olhando. Se li 6 em toda a minha vida, foi muito. E talvez eu seja para muitos hoje um recordista ainda, mas estou muito aquém. Eu fico olhando para esses homens, eu fico com vergonha. E diz a história que a rainha da Inglaterra foi lá conhecer o George Miller pelo seu trabalho cuidar dos órfãos. E a ajudante dele disse: a rainha está aí. A rainha foi lá e disse assim: fala para ela esperar um pouco, que eu estou falando com o Rei dos Reis. Deu para entender? Percebe? Eu fico olhando essas coisas, parece que a gente brinca faz de conta com a palavra de Deus, ou com a nossa vida com Deus, com o nosso comprometimento. Perdão, secou a garganta aqui. Sarando de um resfriado. Então, é do nosso comprometimento com Deus, irmãos. Percebe isso? E eu queria que, tenho orado a Deus por isso, orei esses dias pedindo a Deus que nos usasse aqui, e que a palavra do Senhor possa, quem sabe, Ele repetir o que fez quando usou lá com John Edwards, quando ele pregou aquele sermão, pecadores na mão de um Deus irado, onde o povo ficou aterrorizado e houve um grande quebrantamento. Porque não adianta você ouvir o que eu estou falando aqui só agora e entrar para um ouvido e sair para o outro, ou ficar aqui só nem entrar, mas que gerasse em você, não porque eu estou falando, mas porque é a palavra do Senhor, algo que mudasse o seu coração de fato. Algo que gerasse em você uma avaliação, um balanço, sabe? Eu fui contador, já analisei muitos balanços. Como é que está a saúde nossa? Espiritualmente, como é que eu estou? O Senhor Jesus não vai perguntar se você é diácono da igreja, do corpo diaconal da igreja, ou seja, da liderança da igreja, muito menos se é pastor. Vai perguntar o que você fez com a vida que Ele te deu. Como você gastou o tempo. E eu luto, irmãos, toda manhã para ler a Bíblia. Não que eu não goste, mas eu quero gostar mais. Se eu pegar esse sem vergonha aqui de manhã, logo cedo, já me distrai, porque alguém me pedindo alguma coisa, pedindo outra coisa, alguma coisa que eu acho emergente, quando vê já foi 2 horas.
Já foram 2 horas. Então eu tenho que deixar isso de manhã, eu acordo cedo, para ler a Bíblia, fazer meu cafezinho e orar, porque isso é fundamental. Muitas vezes alguém fala, mas eu trabalho longe do trabalho, então eu tenho que acordar cedo, já acordo atrasado. Dorme mais cedo, deixa de ver 2 episódios. Veja só 1 ou nenhum, não vai te acrescentar muita coisa. Mas durma mais cedo para acordar mais cedo para falar com Deus. Você já falou várias vezes, hoje de manhã não deu, Senhor, mas de noite eu falo contigo. Quando você vai ver, você está babando já de sono, de cansado. E a sua oração é... Não é assim? Por isso que muitas vezes a gente não é condoído pelo reino. O Bob Pierce, que foi o fundador aqui da Visão Mundial, em 1950, ele disse assim, ele tem uma oração que está em todos os escritórios do mundo todo, nos 100 países, que o meu coração seja quebrantado com as coisas que quebrantam o coração de Deus. Percebe? O apóstolo Paulo vai falar em Colossenses capítulo 3, quem morreu e ressuscitou com Cristo vai pensar e buscar as coisas lá do alto. Ou seja, vai ter a sua agenda, o seu desejo, a sua vontade, o seu comprometimento, os seus investimentos no reino de Deus, pautado com esses valores. Ou seja, quando a gente é convertido, a palavra grega é metanoia. Metanoia é você indo aqui assim, e isso é metanoia. Ou o verbo epistéfro, que é fazer isto. Você vai mudar a sua mente, o verbo epistéfro fala que você mudou de caminho. Você estava indo para a morte e agora você veio para a vida. Mas já que você veio para a vida, valores da vida precisam eclodir de você, ou ser vividos ou vistos em você. Percebe? Então a gente hoje é um cristão, muitas vezes membro de uma igreja há 30, 40, 50 anos, que o nosso vizinho não percebeu Jesus em nossa vida. Percebe? Existe eu gosto muito de testemunhos e coisas. Veja, nem li o texto, né? Isso é preparando a introdução, porque isso é sério. Não adianta a gente entrar de sola e falar de um assunto que não foi. A terra precisa ser mexida para ser plantada, né? Um camarada achou a história dos missionários, um folheto desse, tipo a Sociedade Bíblica faz, sabe? Essas porções, na rua, e leu, e o Espírito Santo usou, ele se converte. Ele chora, ele se quebranta no meio da rua e diz: amanhã cedo, quando eu acordar, eu vou falar para o meu vizinho que eu encontrei algo maravilhoso. Eu tinha encontrado a pérola de grande valor, conforme o texto diz. Então eu disse: eu vou contar para os meus queridos. Aí no outro dia ele acorda e vai contar para o vizinho: ô vizinho, tem algo para te contar. E ele fala do que havia acontecido com ele através da ação do Espírito Santo na noite anterior. Aí o vizinho: estende a mão, pastor. Disse: que bom, irmão, agora nós somos irmãos. Aí ele falou assim: rapaz, você mora aqui 10 anos do meu lado e nunca falou de Jesus para mim. Imagina o tipo desse irmão, né? Que nunca ele tinha visto nesse irmão, em 10 anos, algo que mudasse, que transparecesse que ele era de Cristo. Talvez seja isso a realidade nossa, ou de muitos, ou de alguns. Você pode dizer: eu sou membro da Igreja Batista de Morro Grande, como eu sou da Presbiteriana. Nós somos todos da Igreja de Cristo. Mas só isso não quer dizer muita coisa. Percebe? Esse é um detalhe que mostra que Jesus já morreu por nós e que você já compreendeu que você está vivendo a vida com Deus. Pastor, que hora termina esse momento? Então dá. Sem prorrogação. Tá certo. Então vamos lá. O nosso texto aqui está em Mateus, capítulo 11, verso 27 em diante, até o 30. Eu vou ter pouco tempo, não estou reclamando do tempo não, viu? Para cavocar aqui. Mas eu creio que Deus vai falar com você. Eu queria que, se você tivesse um cotonete
que limpasse o ouvido espiritual, passasse agora. Sabe? Senta aí de um jeito que você esteja pronto para ouvir. Sabe quando você quer prestar atenção no negócio? Essa palavra pode impactar a sua vida. Eu gostaria que impactasse, que você entendesse o que o Senhor quer falar para nós nesta manhã ou nesse dia. Vai dizendo assim: tudo que me foi entregue por meu Pai, tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus está dizendo que está mostrando o Pai através dele em nós, para nós. Ninguém conhece o Pai, mas sim o Filho e o Pai, e aquele que o Filho quiser revelar. Ele está revelando o Pai a nós. Nós já estudamos na outra vez passada, vencedor sempre, né? O apóstolo Paulo falando que nós, lá no verso 8, 14 ou 15, que nós podemos chamar Deus de papai, Abba Pai. Lembra disso? Então ele vai dizer aqui: olha, então eu estou te revelando o Pai. Tudo me foi entregue por meu Pai. E aí ele vai nos dizer algo maravilhoso, um convite que eu chamo de convite irresistível. Ele diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Vida abundante, irmãos, não basta a gente conhecer a palavra, ouvir a palavra e até compreender a palavra. Você pode ser um leitor que consiga fazer uma exegese, saber o texto grego. Até isso te gera mais informações, mas esse texto ser amalgamado, grudado, jungido, permeado no seu coração. O que esse texto está dizendo? Que Jesus recebeu toda a autoridade no céu e na terra, e que ele revelou o Pai. Ele conhece o Pai o conhece, e nós conhecemos o Pai porque conhecemos a Cristo, ou deveríamos conhecer. Então ele vai fazer esse convite: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Meus irmãos, muitas vezes a vida cristã, a caminhada cristã nos cansa. O pastoreio, os pastores sabem disso, que muitas vezes é uma caminhada meio solitária. Você não tem muito com quem falar, mas deveria. Ontem nós reunimos o primeiro momento, que o ano que vem vai se repetir, chamado Movement Day, ligado lá ao Tim Keller, lá. Existe isso já em mais de 100 cidades no mundo, eu acho que é mais que isso. Nós começamos em São Paulo, vai ter o ano que vem, um momento onde a gente está orando pela cidade, para que gere unidade, para que a gente entenda que o reino de Deus é o reino de Deus e não as denominações, e que a gente pense a cidade, para que a gente seja bênção na cidade, para que o nome do Senhor cresça, e que isso o mundo vai crer assim, através da unidade demonstrada por nós. Então eu fico preocupado, né? Porque que o mundo não nos conhece, porque a nossa unidade é muito rota, muito frágil. Então aqui, em todos os nossos afazeres, a gente está muito cansado ou não desfruta de vida abundante, porque no mais das vezes a gente quer que Jesus conserte os nossos erros. A gente faz um plano, e a Bíblia diz que a gente pode planejar, sim, é bom planejar, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Tiago diz que a gente faz, eu vou estar ali amanhã, mas a gente é como uma neblina que passa. No mais das vezes a gente casa com a pessoa errada, não perguntou para Deus e fica 40 anos orando para Deus converter a mulher ou o homem. Começou errado. E aí muitas vezes, ao invés de reconhecer o erro e seguir o conselho de Paulo, por exemplo, nesta área, de que o seu testemunho vai santificar o marido ou a esposa, a gente fica achando: Deus não olha para mim. Magoei. Começou errado. A gente não entende qual é a nossa vocação para a qual Deus nos criou para sermos filhos e dar luz, ser bênção. João 15, né? Se estamos ligados na videira, vai nos podar para dar mais fruto.
mas a gente vai ser missionário onde a gente está. Então a gente não tem, desde criança os pais já bitolam a gente, querendo o melhor, para que a gente tenha uma profissão que gere grana. Quantas pessoas estudaram uma faculdade que o pai e a mãe quis, depois largou para fazer outra coisa? Percebe? Então você vê muitas pessoas que correram atrás do emprego, que foram bem-sucedidas no emprego, que tem dinheiro, tem recurso, tem uma casa, tem um carro, pode viajar para a Europa, pode ter férias com a família, mas ele não é feliz. Ele está frustrado porque ele não ele não dedica a sua vocação para a qual foi criado. Esse ainda, não estou dizendo que é melhor, mas ele conseguiu alguma coisa destas que eu falei no início: poder, dinheiro, fama. Ele é um cara conhecido, escreveu livro, tem dinheiro, tem recurso, mas no íntimo ele não é feliz. Porque ele foi correr atrás de uma profissão, de uma coisa que não era a sua vocação natural. Então a gente lida com um monte de gente assim, que já foi focado para escolher algo que desse dinheiro, porque achando que o dinheiro era a razão que ia te dar felicidade, satisfação. Mentira! Laço do diabo, tirando você do campo de frutificação. Você foi criado com um propósito, para dar fruto, e muito fruto, e vai ser podado para dar mais fruto. E você vai dar muito fruto, sendo plantado no lugar e dando fruto. Se você é laranjeira, vai dar laranja, não vai dar tangerina não. Percebe? Então a gente casa errado, estuda e trabalha com a coisa errada, e aí quando a gente ora, a gente fica querendo fazer um complô com Deus. Aí tem uns caras que ensinam errado a Bíblia e dizem assim: não, vai lá, ora mesmo, insiste, põe Deus na parede. Senhor, olha aqui, eu casei, Senhor, eu estou na igreja, olha o fulano, é tão bonitinho, mas é ordinário. Não você, viu, irmão? Um exemplo. Entendeu? Entende? É bonitinho, mas né? Os pastores sabem do aconselhamento pastoral, quantas coisas a gente pega, né? Começou errado, agora tenha paciência e bom ânimo. Teve uma senhora que orou 40 anos, o marido dela morreu, ele se converteu, ainda bem, mas ela não viu. Foi uma vida conjugal ruinzinha, né? 40 anos ali. Certo? Entende como a gente faz todas estas coisas? Porque a gente acha que o bom emprego é aquele que ganha não sei quantos $1.000 por ano, se está lá nos Estados Unidos, ou que ganha pelo menos uns 20 mil aqui no Brasil, livre de impostos, né? Porque o imposto é pesado. Percebe? E não é nada disso. Então o Senhor Jesus está dizendo que nós andamos cansados. Vinde a mim todos que estáis cansados. Todos nós estamos cansados, irmãos. E sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então quer dizer, a vida abundante está em se achegar a Jesus e receber esse convite, não de salvação agora, porque nós já somos salvos, não é? Se tem alguém que não é salvo, nós vamos fazer um apelo depois, para que você seja o dia hoje da sua salvação, para a glória do Senhor, para a sua alegria. Continuando, eu precisava caminhar mais. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Jesus está propondo aqui uma troca, para você deixar o seu estilo de vida que você acha que deu certo, mas no mais das vezes a gente está vivendo a síndrome de Gabriela, né? Meu avô viveu assim, meu pai viveu assim, eu vou viver assim. Não. Eles já passaram, vocês já morreram, mas você pode mudar. Então a proposta é que a gente troque com Deus. Fala: Deus, o Senhor já me salvou. O que o Senhor quer para mim? O que o Senhor tem para mim? Ah, mas agora eu já fiz faculdade, já formei. Tudo bem, mas o que o Senhor quer para mim? O Senhor sempre conserta as coisas. Ele tem esse grande... Ele pega porcaria como eu e vai mudando, né? Não mudou tanto, mas vai mudando. Ele é gracioso, não é? Então, sempre há tempo de mudar. E sempre esse convite, ele é atual e verdadeiro e é oportuno.
Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se a gente fosse falar aqui, não dá tempo, eu gosto de perguntar. Na próxima etapa aqui a gente pergunta: por que você está cansado? Porque você não faz essas coisas. A gente está insistindo em malhar ferro frio, não vai mudar. A gente começa a fazer errado, não vai dar certo. É premissa de lógica. Não tem como a gente dar certo se começou errado, a não ser que haja uma correção de rotas. E a correção de rotas aqui é espiritual, é essencial. É o Senhor que criou todas as coisas, esse que tudo foi lhe dado, é o único que conhece o Pai, e Ele nos agracia de conhecer o Pai através dele. Ele diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Então, como é que você vai achar descanso, ou vai estar descansando, ou vai ter vida abundante? Se você aprender de Jesus. Amém? Amém. Eu concordo com o amém, mas esse amém tem que ser o início de uma prática agora. Certo? Senão esse amém é da boca para fora. Ele não vai ligar um botão automático e vai automatizar a sua vida. Ele pode ser um ponto de start na sua mente, um insight no seu coração. Amém. Aí sim, amém. Se for um insight, um start, um início, um reinício, um recomeço. Mas Jesus vai dizer: se alguém bater numa alface, dá o repolho para ele, não é? É a palavra de Jesus. Bateu numa face e dá outra. Se alguém bater na nossa face, a gente dá um peteleco, mais força para ele não tentar fazer outra vez, não é? Não é, não? Mas não foi isso que Jesus falou, né? Esse que conhece o Pai, sabe de tudo, não é? E aí, se a gente for olhar as bem-aventuranças, a gente for ver Provérbios, né? Mas Provérbios mas iluminado pelo Espírito Santo de Deus, óbvio, né? A palavra branda acalma, a palavra dura suscita a ira, a palavra branda acalma o furor. Isso é bom para a gente praticar no trânsito, né? Aquele irmãozinho que vem assim, corta a gente. Você fala: oh, abençoado de Deus, né? Mas tem que ser assim, você abençoa ele. Mas não é a maioria das vezes abençoado. Uma vez aconteceu uma coisa legal, assim, o pastor, sem querer ou despercebido, fechou um irmão e ele não viu que era o pastor não viu que era o irmão. E o cara veio atrás dele assim, nervosinho, né? Aí o pastor para na porta da igreja, ele também para, os dois descem, o pastor e o presbítero. Olha que bênção, maravilha, né? Né? Não é bom? Tomara que tenha abraçado, né? A gente não leva a sério o ensinamento bíblico. Não é fácil, mas para começar a gente tem que ler a Bíblia, não é? Para os ensinamentos ficar claros em nossa mente. Se a gente não está lendo a Bíblia, se a gente está gastando tempo em tantas outras coisas que não na Bíblia, se você não ler a Bíblia, você não vai dizer, não vai poder seguir. Se você ler a Bíblia e meditar é você ficar remoendo aquilo, não é? Leia um texto pela manhã e vai para o metrô, e vai para o trabalho, pensando naquela verdade que você aprendeu. A gente vai vendo um monte de besteira, vai meditando. Medita na palavra. O meditar é o ruminar, fazer com que aquilo vá grudando em nós. Para que quando você tiver que tomar uma atitude, pelo menos o Espírito Santo vai poder usar uma palavra que você ruminou para dizer: você não está cumprindo essa palavra. Não é? Ele vai fazer você lembrar daquilo que você estudou, daquilo que você conhece. Não vai fazer você lembrar de como? É como estudante que pede bênção de Deus na hora do vestibular, mas não estudou patavina, né? Percebe? Então veja: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim. Jesus falando, a gente insiste em não querer aprender dele.
Ele nos ensinou um monte de coisa. Ele resumiu os 10 mandamentos em 2, para a gente amar a Deus de todo nosso entendimento, força, compreensão, alma, espírito, e o próximo como a nós mesmos. E disse: ninguém ama a Deus que não vê, se não ama o próximo que vê. Pronto. Aprendei de mim, Jesus está ensinando. Você deve participar de alguma reunião de oração, né? Você lembra dos pedidos no outro dia, dos irmãos que pediram para orar? E com que ardor você ora por aquele pedido? Por exemplo, o reverendo Arival está com câncer na tireoide. Pediu oração um dia desse. Houve uma comoção, irmão ativo, lá da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Mas com que ardor a gente ora por ele? Igual que a gente ora para o nosso filho, pela nossa mãe? Deveria. A gente devia exercer misericórdia. Misericórdia é ter o nosso coração na miséria, na necessidade do outro, ou ter a miséria e a necessidade do outro no nosso coração. Percebe? Então a gente não está nem aí para o pedido do outro, que se dane. É ele com Deus, não é? Se todo mundo pensa assim, cadê a unidade da igreja? Cadê o corpo? Imagina se esse pé fosse para lá, esse para cá, a gente não daria. Eu já tive uma encravada, que loucura. Você pisar assim, alguém parece que pisa no seu pé, ou você chuta ali um negócio que não estava... Passei muitos anos com unha encravada, graças a Deus estou livre. Uma unha encravada, o que é uma unha encravada perto de um sistema neurológico? Mas uma unha encravada gera transtorno. Não é? Como é que a gente vai ter vida abundante se eu não desenvolvo relacionamento com o outro? Porque se a gente é um corpo de Cristo, a gente e aqui é uma parte do corpo de Cristo, a gente precisa aprender unidade. Como é que a senhora chama, senhora? Senhora, como? Perside. Se você não sabe a necessidade da dona Perside, alguém tem orado por ela? Eu não sei se ela está precisando de alguma oração específica, mas vocês têm orado para Deus fortalecer a vida dela, para Deus dar graça. Percebe? Então, as pessoas estão perto de nós, mas a gente tem muitas vezes já um preconceito. Ah, é arrogante. Não ela, qualquer irmão que você possa pensar. Ele é chato, ele se acha. Será mesmo? Por que a gente não chega perto? Não anda outra milha, como o Senhor nos ensina? Aprendei de mim. Por que a gente faz juízo temerário? Não é para fazer. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Percebe? A gente não aprende do Senhor. E como é que a gente vai ter vida abundante? E vida em abundância? Bom, o verso 30, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. A gente é muito zoiudo, né? Gosto de falar assim, né? Por exemplo, se alguém me oferecer um Porsche pelo meu carro que está ali fora, financeiramente vale a pena trocar, não quer nada de volta. Eu ia pensar assim, bom, o IPVA desse Porsche vai ser um dinheirão, o seguro dele vai ser um dinheirão, vai ser um cavalo de Troia, né? Vai ser um presente de grego. Então eu posso vender o carro depois? Não, tem que usar o carro, então não quero não. Para me gerar uma despesa que eu não tenho como marcar. Mas muitas vezes a gente é zoiudo, a gente quer dar 2 e receber 10, não é? A Bíblia diz que a gente tem que lançar o pão sobre as águas, não é? A Bíblia diz que a gente tem que dar a quem te pede. Isso me gera um problema. Eu fiz um pacto com Deus. Todo mundo que me pede comida na rua, se eu tenho limite no cartão ou dinheiro na conta, eu compro comida. Muitas vezes já fiz isso num dia 3, 4 vezes. Falei, o senhor está querendo zerar a minha conta, né? Mas ele manda depois. Percebe? Dá quem te pede.
Ah, isso um cara não quer trabalhar. Será mesmo? Deve ter muitos que não queiram, mas será mesmo? Você sabe a angústia, que crise existencial levou o cara para a rua? Não existe ninguém que é da rua. O da é o from do inglês, né? É a origem. Ninguém nasceu na rua. Mesmo os que nasceram, tiveram parto na rua, uma criança infeliz dessa que a mãe está na rua e nasceu na rua, ele não é da rua, ele está na rua. Percebe? A gente precisa mudar essa conotação. Se a gente mudar, já é interessante. Ninguém é da rua. Ninguém é do crime. Está no crime. Não estou defendendo pessoas, não estou diminuindo pena. Nada disso. A Bíblia diz: a vara é para aquele que não cumpre a lei. Mas a gente precisa ter disposição para também salgar os que estão encarcerados. Precisam ser alvo da nossa misericórdia. O Senhor disse que a gente tem que visitar as viúvas, os órfãos. Aprendei de mim. Mas não tem espaço na nossa agenda essas coisas. A gente não lança o pão sobre as águas, então esse pão não volta. A gente não semeia, não colhe. A Bíblia diz que quem semeia pouco, colhe pouco. Não estou aqui fazendo igual algumas igrejas fazem, para você dar o que você não tem. Não é isso. Mas estou dizendo para você ter um coração envolvente. Muitas vezes o missionário passa fome porque a igreja esqueceu de mandar o dinheiro tendo dinheiro. Ou atrasa. Um atraso para o missionário é o dia que ele tem que fazer compra e acabou lá, a despensa dele está vazia, tem criança. Então não atrase verbas missionais. Adiante. Eu fui missionário há 16 anos, eu sei do que eu estou falando. Quantas vezes eu orei pelas pessoas: Senhor, toca no coração do irmão lá. Eu acho que ele esqueceu, já passou 5 dias. Tesoureiro, é uma benção ser tesoureiro, mas ajude nisso. É bênção de Deus. Vamos ser obedientes. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave. Jugo é aquilo que a gente põe em cima dos bois, né? A palavra cônjuge vem daí. São 2 jugos ligados no outro. Então é para andar junto. É um conjugado. Conjugado. Dois jugos entrelaçados. Por isso que não pode botar um boi novo e um boi velho para puxar. Tem que estar do mesmo jeito. Não pode botar um cavalo e um boi para puxar, que são temperamentos diferentes. Então, o jugo que o Senhor coloca sobre nós é leve, é suave. E o fardo é leve. Se eu estava dizendo que a gente é zoiudo e gosta de trocar 6 por 12, o Senhor está oferecendo 6 por milhões. E a gente insiste em ficar com o nosso jugo e andar do nosso jeito. Vida abundante é a gente seguir o Senhor. Falta 2 minutos. Eu queria que você curvasse a sua cabeça aí. E saiba que é o Espírito Santo falando com você. A gente ora por avivamento na igreja. A igreja somos nós. A igreja é você, sou eu. Então, se Deus vai avivar a igreja, não é essas paredes, não. Essas paredes podem ser derrubadas, consertadas, pintadas. O prédio pode ser aumentado, mas a igreja somos nós. Eu quero desafiar você a ter coragem de trocar 6 por milhões, por bilhões. Jogar o seu jugo fora, que ele é pesadérrimo, e pegar o jugo do Senhor, que é leve. Fala com o Senhor, Ele conhece o seu coração. A palavra não chegou à boca e o Senhor conhece todinha. Que Ele sabe, sonda, perscruta o seu coração. Você pode dizer: Senhor, misericórdia, perdão. Eu quero começar de novo, Senhor. Eu quero, de fato, então, viver a vida cristã se eu não entendi ou não tinha entendido até agora. Mas agora eu estou percebendo. Aleluia! Sempre é tempo de recomeçar. Ou de começar. Senhor, nós estamos aqui, ó Deus, diante do Senhor.
O Senhor que disse que tudo foi lhe dado, ó Deus, que o Senhor é o único que conhece o Deus Pai, e o Senhor é conhecido por Ele. E o Senhor nos revelou a nós, se revelou a nós, e revelou o Pai no Senhor. Nós te agradecemos nisso, Senhor. Permita que a nossa mente e coração seja quebrantado, derretido, moldado, ó Deus, e que a gente possa te obedecer, ó Deus, para que a gente venha desfrutar o céu agora, não ainda pleno, mas dentro do possível, nesse mundo que jaz no maligno. E nós que estamos, ou dizemos que estamos comprometidos em missões, seremos missionários, Senhor, a partir do nosso testemunho, diante do nosso quebrantamento. Ó Deus, fala aqui conosco, ó Deus. O Senhor ouve as orações dos irmãos nesse instante. Ó Deus, que Teu Espírito Santo infunda em cada coração a Tua verdade. E que haja arrependimento, comprometimento, disposição, desejo, vontade, ardor, para que a gente possa, Senhor, caminhar contigo de uma forma tremenda, crescente, ó Deus, e que a gente faça esse condicionamento espiritual até que o Senhor venha, para que a sua vinda seja de fato para todos nós um dia festivo, um dia que seja apoteótico, seja o apogeu da nossa caminhada, ou podemos encontrar contigo hoje mesmo, se o Senhor assim quiser. As nossas vidas estão nas Tuas mãos, Senhor. Usa-nos conforme o Senhor quer, conforme o Seu querer. Oramos no Teu nome, Jesus. Amém.